Salmo 45, 44. Do meu coração nasce um lindo poema. Vou cantar meus versos para o rei. Minha língua é como a pena de um escritor veloz. É assim que o salmista deseja homenagear o seu rei, o rei do seu povo, no dia do casamento do rei. E por isso ele escreve um poema, este salmo, que é chamado de Salmo Real, porque tem a figura do rei no centro. É sobre o rei que trata. Há outros salmos também reais que nós encontramos ao longo do saltério. Logo no início nós temos também aquelas anotações, né, das quais nós já falamos. Aqui nós temos mais anotações. De novo, ao maestro do coro, aquele que rege o coral. E aí tem, conforme a melodia, os lírios. Então, havia um canto, os lírios, e havia uma melodia para cantar este salmo. Nós não sabemos porque não chegou até nós esta melodia, não é? Naqueles tempos não havia, então, um gravador, não havia como registrar em áudio esta melodia, e ela então se perdeu ao longo do tempo. Ainda tem outra palavra, masquil, que é o tipo de salmo. Normalmente os estudiosos acham que essas expressões, outras semelhantes aparecem em outras partes do saltério, seja uma expressão que diz respeito ao tipo de salmo, né, que nós temos diante de nós. E de novo, dos filhos de Coré. Este salmo não é considerado um salmo de Davi, mas dos filhos de Coré. E por fim, um cântico de amor, justamente porque fala do casamento do rei. É um cântico de amor. Bem, após dizer que vai fazer esta homenagem ao rei, o salmista então começa a falar deste rei, né? A descrever o rei e a descrever também a sua missão. É o que nós vemos nos versículos seguintes, 3 a 8. Tu és o mais belo dos homens, nos teus lábios se espalha a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Herói, põe a espada no teu cinto, no esplendor da tua majestade. Avança, sobe ao carro, em defesa da verdade, da mansidão e da justiça. Tua mão direita te ensine prodígios. Tuas flechas agudas vão acertar o coração dos teus inimigos. A teus pés vão cair os povos. O teu trono, ó Deus, dura para sempre. É cetro justo o cetro do teu reinado. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te consagrou com óleo de alegria, de preferência a teus iguais. Aqui nós temos então uma descrição do rei e da sua missão, da sua função real. Temos 3 elementos aí que são distintivos do rei. A espada, no versículo 4, no qual ele é chamado de herói. O trono e o cetro, no versículo 7. A espada tem a ver com a sua missão internacional, que é a de preservar, de proteger o seu povo. O rei ia à guerra, à frente do seu povo, para dar coragem aos soldados que iam para a luta. E a missão, então, da espada, o símbolo da espada, representa esta missão do rei,
que é aquele que protege o seu povo. Depois nós temos inclusive as flechas, né, diante dos inimigos e a submissão dos inimigos aos pés do rei que defende e que protege o seu povo. O versículo 7 então fala do trono. O trono tem a ver com a dinastia de Davi. Esse trono que permanece porque este rei é um descendente de Davi. Portanto, ele pode contar com a fidelidade de Deus na sua missão de governar o povo de Judá. O cetro é o cetro do teu reinado. E o cetro tem a ver com o seu poder nacional, né? É o bastão, é o báculo do pastor, certo? Então, ele governa aí, e aí com quê? Na justiça, né? Na mansidão, na verdade. São elementos que mostram como deveria ser o rei ideal, o rei segundo o coração de Deus. É este rei aqui, né, que Deus unge, consagra com óleo da alegria. O rei, portanto, era ungido. Daí vem a unção. Os reis são ungidos, também os profetas, também os sacerdotes, né? Jesus também é chamado de rei. Portanto, nós temos aí o trono dura para sempre porque é o trono de Davi, do descendente de Davi. E um cetro justo. A justiça deve ser a pedra de toque do rei que, em nome de Deus, governa o povo, né? E por isso Deus o prefere diante dos demais. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Aí está, né? O tema da justiça, que está sempre presente nos profetas. Aqui também, no Salmo, nós sempre encontramos, neste Salmo real, mas em outros salmos também, o tema da justiça. E aqui, sobretudo, para este rei que governa o povo de Deus. Então, é um salmo que mostra qual é o rei ideal. E continua o salmo falando agora, podemos dizer assim, da festa. Já estão todos ali na festa de casamento do rei. E quem está lá? Olha quanta gente está lá, né? Estão as filhas de reis, ou seja, as princesas, tá? E aí está ao lado dele, ao lado direito, a rainha mãe, vestida de ouro, né? E aí, neste salmo, neste momento aqui no versículo 11, é como se alguém se aproximasse de uma das princesas e dissesse assim: olha, o rei que escolheu para ser a rainha, para ser a esposa dele. E na sociedade patriarcal daquela época, esta jovem não podia dizer não ao rei. Vejam como é que, inclusive, a pessoa se dirige a ela, né? Ouve, filha, inclina o ouvido e veja quais são as recomendações para ela. Esquece teu povo e a casa de teu pai. Esquece. Depois, que agrade ao rei a tua beleza. Ela foi escolhida pela sua beleza. Ele é teu Senhor, curva-te diante dele. Naquela época, na sociedade patriarcal, é o que se espera de uma jovem princesa, que ela aceite o casamento e que ela faça do seu esposo o seu Senhor, que se curve diante dele, não é? Então nós temos aí este momento da decisão, podemos dizer assim, do casamento, e existe então a celebração deste casamento do rei com uma princesa escolhida por ele.
E os versículos finais, o 17 e o 18, são votos que são feitos por aquele que compôs o salmo para o rei, para que a descendência do rei seja numerosa, né? Portanto, farás eles príncipes. Então, aos teus pais, ó rei, sucederão os teus filhos, né? E eles serão príncipes por toda a terra. Então, a expansão também do reino, a expansão do reino, e o rei será lembrado por isto, né? O nome dele será recordado por todas as gerações por esses feitos, por ter tido muitos filhos homens que se tornam príncipes e que tomam posse também de outras terras. Então, desse modo, o salmo é bastante triunfalista. E se nós olharmos para Jesus, nós vemos que ele é outro tipo de rei, né? E a sua mensagem em relação à ação de Deus sobre o mundo é diferente daquela que este salmo expressa. Mas este salmo expressa a realidade do seu tempo e recorda, portanto, um momento importante da vida do rei, que é o dia de seu casamento, um dia de festa e um dia de alegria. É assim que nós também podemos rezar este salmo, recordando a alegria de uma festa, mas também tendo presente qual é a missão de quem está à frente do povo de Deus, que é a justiça, a mansidão e a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.